Olá, alunos do curso de licenciatura e bacharelado em matemática, tudo bem com vocês? Então, a professora Ana Paula está aqui para trabalhar um exercício da disciplina de cálculo diferencial integral, uma variável. Nossa, me embolei para falar, gente, vou falar de novo. Cálculo diferencial integral a uma variável, ok? Então, vamos dar uma olhada nesse exercício que eu propus para vocês. Eu coloquei uma função f de x igual a ln de x. E eu vou pedir para vocês o seguinte, calculem a integral dessa função aí. Eu quero saber qual é a integral. Vou até escrever aqui, ó, qual é a integral. Vai lá, vocês têm 2 segundos para resolver. Ou faz o seguinte, olha só que legal, a tecnologia é uma bênção, né? Então, dá uma pausa, calcula a integral aí, depois volta e vê como que foi a resolução que a professora Ana Paula colocou aqui, tá bom? 1, 2, 3 e pause. Então, você que está voltando, gostou dessa? Não ficou tão bom, né? Mas tudo bem, não tem problema. Vamos lá, gente. A gente vai calcular a integral de ln de x. A gente vai ir, né, de integral de ln de x dx. Ai, professora, esse negócio de ln, logaritmo neperiano, não sei nada. Gente, tem uma fórmula que a gente utiliza para calcular a integral de ln. Então, vou escrever a fórmula aqui, ó. Fórmula. Então, eu tenho uma integral de ln de u, du, certo? A fórmula fica da seguinte maneira. Fica u, ln de u, menos u, mais c. Então, foca aí na fórmula para cálculo de ln. Certo, gente? Tem outras maneiras de calcular essa integral também. Mas a gente vai fazer nesse processo aí que é um pouquinho mais simples. Você joga os valores na fórmula aí e aí consegue calcular. Tá bom, gente? Então, olha só. Então, vou calcular uma integral de ln de 3x. Vou usar a mesma fórmula. Vou calcular a integral de ln de 5x. Mesma fórmula. Mas, aqui eu estou dando a fórmula como sendo u, né? ln de u du. Então, eu tenho que pegar e verificar qual que é o u. Se fosse ln de 3x, por exemplo, o meu u seria 3x, tá bom? Nesse caso, o meu u vai ser quanto? Vamos escrever aqui. O u vai ser x. Ok, gente? E aí, eu preciso do du também. Quanto que é o du? Hein, pessoal? Vamos lá? O du é a derivada de u em relação a x. Certo? Seria 1. Concordam comigo? Mas eu não quero du dx, eu quero só o du. Então, esse dx que está dividindo aqui embaixo, se eu multiplicar desse lado por dx e multiplicar do outro lado por dx, ele vai sumir daqui e vai aparecer multiplicando 1 ali, então vai ficar du igual a dx. Tá bom? Professora, isso é meio óbvio. É meio óbvio nesse exercício que eu estou pegando sendo x. Se fosse 3x já seria diferente. Então, presta atenção aí na hora de resolver o exercício. Agora eu vou colocar nessa fórmula aqui. Então, integral de ln de x dx, não vou nem colocar dentro do parênteses, porque eu não coloquei ali, então aqui não precisa. Vai ficar igual, desculpa aí, pessoal, vai ficar igual ao quê? A u. Qual que é o meu u aqui? É x. Então, vou colocar x aqui, tá bom? X ln do quê? De u. Quanto que é u? É x. Então, x ln de x menos o quê? Menos u. Então, o u vale quanto aqui nesse? Vale x. Então, vou colocar aqui menos x mais c da fórmula e lembrando que é uma regrinha da integral. Quando eu estou calculando uma integral, depois quando eu resolvi ali todas as partes da integral que eu estou calculando, eu tenho que somar uma constante. Tá bom, gente? Então, olha só. Ficou ln de x dx igual a x ln de x menos x mais c. Eu posso mexer com esse negócio ali, não posso? Só vou escrever aqui desse lado, só para ficar bonitinho. Vai ficar igual ao quê? Eu posso colocar x em evidência. Eu tenho um x multiplicando ln de x aqui e tenho um outro x multiplicando aqui. Então, essas duas primeiras parcelas, eu posso reescrever ela da seguinte maneira. X, o
que sobra quando eu tiro esse x daqui? Sobra o ln de x, menos, quando eu tiro esse x daqui, o que sobra? Sobra 1 mais c. Lembrando que eu não estou tirando, estou colocando em evidência, certo? Se eu voltar e multiplicar, vai aparecer ali de novo. Acabou. Básico, né? Só isso, gente. Então, parecia tão difícil calcular, você poderia calcular a integral de ln de x por partes, lá a integração por partes, que é um pouquinho mais elaborado, mas você pode usar direto a fórmula. Professora, eu preciso decorar essa fórmula? Não precisa. Sabe que na hora da prova tem o formulário, mas vale a pena lembrar que isso aqui é para o cálculo da integral de ln de x, tá bom, gente? De repente você vai fazer um concurso, alguma outra prova que não seja a prova aqui do curso de vocês, e aí vale a pena lembrar dessa fórmula aí. Sei lá, faz uma musiquinha, faz um rap para decorar, ln de x, não sei, pensa aí você, se você tiver uma musiquinha, grava aí, manda pra gente, tá bom? Decora a fórmula e aí joga na fórmula. Professora, eu não consigo. Então, faz por partes, que a gente vai ver num outro vídeo como que faz a integração por partes também. Tá bom, gente? Então, tem o resultado aqui. Deixa eu até fazer uma outra aqui com vocês. Vou até fazer aqui um exemplo rapidinho, para não confundir esse x com esse u, achar que é a mesma coisa. Eu tenho uma função f de x igual a ln de 3x. Bem básico. Eu quero a integral disso daqui. Eu sei que a fórmula usa u e du. Então, eu vou verificar aqui qual que poderia ser o u da minha integral. Integral de ln de 3x dx. Se eu colocar ela nesse formato aqui, ó, de ln de u du, eu sei o resultado dela. Então, qual que poderia ser o u aqui? 3x, eu ia colocar 3u, né, gente? Então, vamos apagar e fazer direito. Eu poderia substituir u pelo valor de 3x. Ficaria ln de u, concordam? Então, até aí tudo bem, estamos de acordo. E qual seria o du? Qual seria a derivada de u em relação a x? Du dx. Qual que é a derivada de 3x? É o 3, certo? Por que mesmo? Porque esse número que está aqui no expoente cai e multiplica ali. E aí eu faço o quê? Vamos lá. Fazer só aqui do lado. Derivada de 3x é igual a quanto? Vamos lá. Vai ficar igual ao quê? Esse número que está aqui em cima, ele vai ali para frente multiplicando. Então, vai ficar 3, 1, né? Que está aqui no expoente, vezes 3, vezes x. E aí, eu faço o expoente, que já estava ali 1, menos o valor 1. Sempre, menos 1, né? Menos uma unidade. Então, vai ficar y' igual a 1 vezes 3, 3, x elevado a 0. X elevado a 0 vale quanto mesmo, gente? Vale 1. Então, vai ficar 3 vezes 1, y' igual a 3. Certo? Du dx é o y', gente, é a derivada. É um outro formato de aparecer a derivada. Então, a gente sabe que é 3, o du dx. Mas eu não quero du dx, eu quero du. O que eu vou fazer? Multiplico por dx desse lado, multiplico por dx desse outro lado. Então, vamos até fazer aqui, ó, vezes dx, vezes dx. Esse dx que está multiplicando aqui simplifica, sobra o quê? Sobra o du, que é o que eu quero, e do outro lado fica 3 dx. Certo? Então, agora, utilizando aquela mesma fórmula que está aqui, ó, eu vou escrever essa função, ó, a integral dela vai ser quanto? ln de u du, eu escrevo u, qual que é o u? 3x. Depois, o que eu escrevo? ln de u, então, ln de 3x. Menos u, menos, qual que é u? 3x, mais c. Certo? O que dá para eu fazer aqui? Se você observar, tem 3x multiplicando ln de 3x e também tem um outro 3x multiplicando o valor 1 aqui. Eu posso colocar em evidência. Então, vai ficar 3x vezes ln de 3x menos 1 mais c. Certo, pessoal? Então, olha só, usei a fórmula e consegui encontrar a integral de ln de 3x também. Tá bom, gente? Tenho dúvida ainda, professora Ana Paula? Manda pra gente na tutoria que a gente ajuda você ali
resolver os exercícios, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.